Bom demais ver você, Lucas. Então, Lucas é um cliente nosso, é um cliente recente, inclusive. Eu acho que você entrou no fim do ano passado, Lucas, com a gente. Foi, no final do ano. Boa. Conta um pouquinho da experiência de contratação da Tenex, né? Como foi a nossa conversa inicial? Quais foram tuas inseguranças? Quais foram ali os motivos pela contratação? Como foi o processo? Ou, como, na verdade, como tem sido o processo, né? Que dá de ser um cliente recente, as coisas ainda estão acontecendo. E quais são os resultados que você já conseguiu atingir? Conta um pouquinho dessa jornada para a gente, por favor. Olha, para mim, em busca de um plano que me desse alguma segurança em relação à insegurança dos planos de saúde, tá? A nossa clínica, ela cresceu bem rápido. Ela, vamos dizer, em 5 anos, Deixa eu te cresceu. interromper, Lucas. Deixa eu te interromper. Me conta primeiro qual é a clínica, qual é a tua função na clínica, né? Tua responsabilidade principal na clínica, onde fica a clínica, de que é a clínica, só para trazer um contexto maior para quem está na live. Ok, nós somos a Clínica Habilitar Saúde e Desenvolvimento Humano. Nós estamos a 150 quilômetros de Fortaleza. Nós iniciamos com 3 salas de atendimento. Em 5 anos, hoje a gente tem 2 empresas, né? Uma filial e uma matriz e uma filial. Contamos com 24 salas de atendimento, 39 profissionais da área de saúde e cerca de 3 mil atendimentos mensais. Estávamos, né? Uma busca que eu tive no passado foi, e aí que eu encontrei a Tenex, na verdade, era essa insegurança dos planos de saúde. Esse é o principal motivo, na verdade. E, e quando eu expus aí para o pessoal da Tenex, antes de eu fechar o contrato, foi justamente que a gente tinha uma estabilidade muito boa, tínhamos esses 3 mil atendimentos baseado grande parte no plano de saúde, que é uma coisa, pelo que eu entendi do próprio Felipe, é uma onda, né? É surreal, assim. E eu lembro das palavras que o Felipe falou. Ele falou o seguinte, ó, se você está surfando essa onda, surfe ela até o final, porque esse teu cenário não é o que costuma acontecer, digamos assim. Sustentável, né? É, Porque esse cenário do plano de saúde da tua clínica é para atendimento multidisciplinar de crianças autistas, em que o plano de saúde pagava um valor bastante caro por mês para que você atendesse esses pacientes, mas em contrapartida, o paciente está pagando um valor bem baixo, mês a mês, para o plano de saúde. Né? Então, o paciente paga, fazer um exemplo aqui, R$ 1.000 por mês ao plano de saúde, só que o plano de saúde gasta R$ 20.000 com esse paciente por mês. E isso te permitiu crescer bastante. Só que eu te falei, né? Isso é insustentável. Já existe uma tendência no mercado para os planos de saúde acabarem com isso, né? Estão lutando contra isso para reduzir esse prejuízo. Mas se você está surfando essa onda, surfe essa onda, mas se prepare, porque essa onda pode acabar. E é melhor que você esteja preparado para se ela acabar do que ser pego, né, de calça curta. E aí você me escutou, confiou, agradeço por isso, e decidiu contratar. Foi isso? foi o que aconteceu, né? E nós estamos falando aí, sei lá, 4, 5 meses atrás, né? E
a gente não achava que ia ser tão logo, mas a gente já começou a se movimentar, né? E tentar construir o nosso próprio plano para dar condições da gente ir absorvendo mais clientes, digamos assim, né? E aconteceu, né? O que aconteceu com a gente é uma coisa muito complicada. A gente perdeu agora, dia 22 de fevereiro, 74% do nosso faturamento da noite para o dia, né? Foi só um e-mail dizendo que no outro dia todo mundo ia ser transferido. Só que por a gente ter se preparado um pouquinho antes, a gente já tinha nosso plano pronto, né? Com a Tenex. Então a gente Então, começou a oferecer o nosso plano antes do lançamento, tá? Isso é importante dizer, a gente não estava preparado para lançar, mas a gente optou em antecipar o lançamento. Até agora eu não divulguei nas redes sociais, não, o site ele está ativo, mas eu não coloquei ele ativamente, digamos assim. Mas, como eu falei antes, a gente tinha duas unidades, né? A matriz e a filial, e o nosso propósito era lançar na filial, porque na filial é uma cidade vizinha e lá não tem a cobertura dos planos de saúde, sabe? E as pessoas chegavam no nosso balcão e perguntavam qual é o melhor plano que eu posso fazer. Então, lá, a gente, depois de lançar a Caltenex, né, depois dessa ruptura abrupta, a gente está tendo bons resultados. E lá, como é pequeno, né, é uma estrutura bem reduzida, a gente está praticamente superando as expectativas do que a gente esperava de um lançamento, sem mesmo ter lançado formalmente nas redes sociais. Então, está sendo uma experiência muito boa. Na matriz, a gente está tendo bastante resultado também. Muitas pessoas que estavam no particular estão migrando. E eu estou tendo, sim, algumas pessoas que estão desistindo. Só que, para minha, vamos dizer assim, para minha boa convivência, né, da questão do paciente e da proposta, as pessoas que estão desistindo eram pessoas que estavam no plano, que tiveram que migrar e tentaram ficar algum tempo e desistiram e foram para a concorrência, né? E os planos que fecharam comigo, que eram de maior valor agregado, estão firmes. Então, eu estou bem confiante nessa proposta. deixa eu tentar traduzir um pouco aqui o cenário. Então, a gente conversou, você dependia, estava indo bem. Quando a gente conversou para você contratar a Tenex, você já estava indo bem. Estava com bastante paciente, bastante resultado, mas estava com a insegurança de que estava muito dependente de plano de saúde. E aí eu trouxe, ó, enquanto estiver dando certo, surfa essa onda, mas se prepara. Se prepara para o impacto, que nem do... Eu tenho uma pergunta. Eu tenho uma Mas pergunta. para rapidinho, deixa eu só terminar a ideia. Se prepara para essa possibilidade. E aí veio realmente o cenário em que você teve um baque ali de faturamento por causa dos planos de saúde. Só que como você já estava se preparando, você conseguiu rapidamente trazer uma nova oferta para o teu cliente para conseguir minimizar esse impacto e entrar numa nova jornada de construção da tua operação. Isso feito com o apoio da Tenex.
a gente estruturou a criar essas ofertas, né, esses planos para ser vendido para o seu paciente, mas não só com o apoio da Tenex de consultoria, mas também de comunidade, porque você é uma pessoa que participa bastante da comunidade. O Hans até agradece. Foi isso? Sim, foi isso. Dessa forma mesmo. Eu estava num cenário que eu estava indo muito bem, mas tinha uma pulga atrás da orelha, né? Na verdade. E eu vi o modelo da Tenex, eu acreditava muito nisso, mas eu tinha uma insegurança em relação ao... Será que eu realmente devo fazer? Será que até que ponto faz? Hoje eu estou muito bem, estou faturando bem, eu estou numa escalada boa, mas sempre eu tive essa questão do Daí, cenário que não é previsto. Tipo assim, e aí, e se acontecer alguma coisa? E se acontecer isso? E se. Aí eu fui atrás de achar uma solução, né? Eu já tinha tentado não, pensado, né, em algo nesse sentido, fazer por conta própria, né? E só que é uma coisa muito complexa, né? A gente não sabe até que ponto vai, como tem que fazer e tal. Aí eu tava um dia no Instagram, apareceu a propaganda da Tenex, eu cliquei lá e depois um consultor falou comigo e eu vi que fazia sentido e hoje eu vejo que faz sentido, né? você Só que... recomenda, Oi? você se sente seguro para recomendar a Tenex? Ah, com certeza. É bem estruturado, né? Bem firme, bem forte. E eu penso o seguinte, ó, qual é a maior dificuldade da pessoa tomar decisão? Igual eu, né? Bom, você sabe que eu acho que a gente fez umas 6 reuniões para tomar essa decisão. O que me faz tomar uma decisão é a certeza, né? A certeza, a credibilidade. E eu acho que a Tenex, ela cumpre isso, né? Suporte inabalável, assim, o suporte toda a vida que eu precisei, eu falei 2, 3 palavras e já saí com o resultado. E, e a questão da proposta mesmo, sabe? Porque você querer fazer uma coisa é diferente de você ter uma estrutura pronta, né? E eu acho que a Telex atende muito bem, né? A estrutura como um todo já está pronta, na verdade, né? É uma proposta que diz o seguinte: entra aqui que eu tenho a solução. E essa é a diferença, na verdade. Você pode querer fazer por conta e quebrar a cara, ou você entra num negócio. Eu considero como se fosse uma franquia, né? Eu tenho uma franquia, uma outra empresa, que é uma franquia, e essa franquia me dá tudo pronto, inclusive funil de vendas, essas coisas. E a franquia está tudo documentado. E eu acho a Tenex é mais ou menos a mesma coisa. São experiências, é o know-how, né? Estão vendendo know-how que você já tem expertise em outros negócios e que atende a necessidade que a gente precisa. Então, para mim, está sendo muito proveitoso. Eu, com 1 mês e pouquinho de operação, já estou, acho que com 30 ou 35 Contratos. novos clientes, né? E daí eu estava até falando, até agora de tarde, eu estava numa reunião com uma outra empresa, empresária aqui em Fortaleza, né? Que eu estou em Fortaleza agora, falando sobre empresas, né? Tem empresas que
apostam e tem empresas que vão no feijão com arroz, né? Eu sou um dos que apostam, né? Então, assim, eu estou muito satisfeito. Estou com um pouquinho mais de um mês de operação, estou com 35 contratos, mas o que me chama atenção, falando com ele, era o seguinte, ó, tem empresas aqui que estão ofertando um produto a R$ 60, R$ 30, 30 e poucos reais. O meu produto, ele é personalizado, então o cliente escolhe. E a minha primeira venda foi 2.752 mensal. E esse paciente está pagando regularmente. E eu tenho fechado 1.440, 960, 720. Meu mínimo é 480. E eu vejo que eu tive algumas baixas, mas eu acho que é muito, muito variável em cima da especulação, né, de preço e tal. Mas os que cancelaram comigo depois desse tempo, acho que foi 3, foi no mínimo, foi 480. Esse Então, pessoal que fechou, esse pessoal então, que fechou comigo mais alto não tá fechando, não tá cancelando, não. então, Lucas, você está me dizendo que em um mês e meio de vendas, fechou 35 contratos com um ticket médio aí maior de R$ 1.000, 1.000 e alguma coisa. Então, a gente está falando de um mês e meio, você conseguiu recuperar aí do que você adicionar de uma receita através dessa metodologia, mais de R$ 35.000. É, é, seria isso, tá? Só que a minha perca com o plano é bem maior, né? É, que você perdeu muito do plano de saúde, né? É, Estava muito dependente do plano de saúde, aí teve esse baque, mas agora você está reconstruindo isso. isso. E tá sendo muito bom, tá? Porque o que que tá acontecendo, né? Eu não tô. O que eu tô ofertando, na verdade, é 20% de desconto em cima do praticado no particular. Isso E tá era um me valor fazendo. maior do que você ganhava no plano, ou menor? Não, aí é que tá. Eu tô ofertando o valor que eu recebia no plano. E Então, você aí, o que eu compra fiz? de uma Vamos, forma. vamos dar um exemplo aqui, ó. R$ 150 no particular, onde eu repassava 105 para o profissional e tirava 45 para a clínica. Hoje eu ofereço esse serviço a R$ 120 e eu repasso 70 para o profissional e eu ganho 50. Então, eu estou aumentando minha margem, tá? Como é que funcionava no plano de saúde? Eu recebia os 120 nesse mesmo serviço e repassava 84. Então, o que que eu estou fazendo? Eu estou recebendo o mesmo 120, repassando 70. Então, eu estou aumentando a minha margem, estou baixando meu preço para ser mais competitivo e todo mundo ganha. Então, a minha proposta é essa. Estou tendo bons resultados, digamos assim. Quem está fechando está ficando, porque é um preço mais competitivo com o mercado, né? Não sei se eu respondi a pergunta. Acho que o Felipe caiu. Pera aí, vamos guardar um pouquinho para ver se ele volta. Será que acabou a internet lá no Cubo Itaú? Acho difícil. Uma mega infraestrutura que eles têm lá. Mas aqui o pessoal escutou, Hans. Ah, a gente escutou muito bem, Lucas. E, pô, você sabe que a gente... Para quem não sabe, a gente tem a comunidade de clientes da Tenex e o Lucas é um dos nossos membros mais assíduos, está sempre com a gente nas nossas chamadas toda quarta-feira, 8 horas, que a gente traz um especialista diferente. Ó, o Felipe voltou aí. E o Lucas está sempre com a gente. Então, pô, eu conheço o Lucas muito bem, adoro ele. Então, é muito legal que a gente constrói essa relação através dessa construção toda que a Tenex está fazendo, mas também para a comunidade. E fazendo parte da nossa rede de clientes, você também faz parte da nossa comunidade, tem direito a, basicamente, me mandar uma mensagem a qualquer hora do dia. Então, eu estou sempre lá para ajudar e também para
incentivar os sei. nossos membros a estarem compartilhando suas experiências. Show. Eu não sei até que hora o Felipe escutou aí. Eu escutei tudo porque caiu o meu, mas o computador do lado aqui do Bruno estava ativo na internet ainda. Então eu escutei tudo. Então é isso. É só fazer um parênteses, tá? Que eu não estou em casa, não estou na minha cidade, estou num hotel, estou em Fortaleza, porque a gente está beirando as 40 semanas de gestação da minha esposa, então a gente alugou um apartamento aqui para ficar uma semana, porque o negócio tá bem perto e a gente vai ter um neném Quase por lá. aqui, por isso que eu estou meio instável aí, qualquer coisa é porque a gente está aqui provisório, tá? Eu sei exatamente como você se sente, Lucas, porque minha esposa está na 39ª semana. Eu não sabia nem se eu ia poder participar hoje, que pode ser a qualquer momento, mas aqui estamos, com a adrenalina lá em cima. Pois é, estamos na mesma situação aí. Lucas, muito obrigado pela tua participação, pela recomendação da Tenex, por participar e por engajar em toda a nossa entrega também, né? Porque isso é essencial para você ter resultado.